Força. Definição. O conceito de força é muito importante para estudarmos a dinâmica, que é uma vertente da mecânica. Por isso, é extremamente importante que você entenda algumas definições. Vamos lá? O que é força? Bom, nós podemos dizer que é o resultado da interação entre dois corpos. Então, sempre que nós tivermos uma força, nós teremos dois corpos interagindo. Não necessariamente nós vamos analisar os dois corpos, ok? Mas sempre analisaremos a força aplicada sobre um corpo. É uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. É medida em Newton e o símbolo é N maiúsculo. Por exemplo, ao empurrar um carro, aplicamos uma força de 200 newtons na horizontal e para a direita. E assim nós vamos representar o corpo sobre o qual a força vai ser aplicada. Imagine 200 newtons na horizontal e para a direita, então eu posso representar a força dessa forma. No entanto, nós poderíamos também representar a força assim, 200 newtons na horizontal e para a direita, ok? Nós vamos utilizar esta representação. Nós vamos combinar, vamos marcar as forças que atuam em um corpo no seu centro. Beleza? Então, não importa se a gente está empurrando o corpo, nós vamos transferir o vetor para o centro do corpo, ok? Sempre utilizaremos essa representação. O que força causa? Então, é justamente nessa parte que nós entenderemos a definição, né, de força. Pelo que ela causa no corpo. Primeiro, nós sabemos que força causa deformação, ok? Sempre que nós temos uma força aplicada, nós temos uma deformação. Essa deformação ela pode ser grande, como você vê aí nessa foto, e ela pode ser pequena. No caso de você pressionar a parede com o dedo, você percebe que o seu dedo deforma, mas a parede a gente não tem essa impressão. No entanto, a parede também deforma, mas como ela é mais dura que o dedo, então ela deforma menos, ok? A força, ela causa aceleração. O que é a aceleração? É uma mudança no estado de movimento ou repouso de um corpo. E, por fim, o que nós vamos focar nessa aula, ela pode causar também o equilíbrio, se houver outras forças atuando no corpo, ok? Então, eu gostaria de tratar com vocês nesse vídeo o equilíbrio, ok? Bom, o que é equilíbrio? Nós vamos dizer que é uma situação na qual a força resultante sobre um corpo é nula. Mas o que é força resultante? Lembre, é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. E aí então nós poderíamos lembrar, né, do conceito de força resultante com um exemplo. Imagine que sobre um corpo atuem duas forças. Nós vamos então somar essas forças. Como força é um vetor, nós devemos somá-las vetorialmente. Para isso, vamos utilizar a regra do paralelogramo ou a regra da poligonal. Então imagine a força F1 aponta nessa direção e nesse sentido. Pela regra da poligonal, nós poderíamos marcar a segunda força com a origem coincidindo com a extremidade do vetor F1 e a soma desses dois vetores é o vetor que
parte da origem de F1 e chega na extremidade de F2. Tá aí, a força resultante apareceu aqui na horizontal e para a direita. Ou seja, nesse caso aqui, nós não temos o equilíbrio. Por quê? Porque a força resultante ela é diferente de zero. O que eu vou fazer então para a gente poder analisar a situação que eu chamei de equilíbrio? Eu vou adicionar uma terceira força. Sendo assim, F1 está aqui, F2. A mesma situação, adicionando uma força F3 na horizontal e para a esquerda, desse tamanho aqui. Veja, o primeiro vetor, começamos a desenhá-lo aqui, e o último vetor, nós terminamos de desenhar nesse mesmo ponto. Por isso, somando F1 mais F2 mais F3, o resultado é zero. Nesse caso, há equilíbrio. Nós temos um polígono fechado, ok? Isso vai acontecer sempre quando o último vetor terminar onde começa o primeiro. Não importa a quantidade de vetores. De 3 para cima, você vai ter uma figura. E se o último terminar onde começa o primeiro, é um polígono fechado. Nós podemos então concluir que a força resultante é zero, ok? Então, é esse conceito que eu quero que vocês entendam hoje. Eu quero que você lembre que para haver equilíbrio é necessário que a força resultante seja nula.